bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Filhos e Emoções, Como Lidar. Hoje nós vamos falar sobre a emoção nojo. Talvez vocês pensem que o capítulo não vai ser assim tão interessante, já que a fase mais nojenta aí da parentalidade já passou, quando vocês tinham que limpar o cocô do bebê, ou sair por aí cheirando a vômito. Então, o nojo já não me interessa mais, já passei por essa fase. Então eu quero te fazer pensar em outros lados do nojo que talvez vocês ainda não tenham percebido. Um dos lados é sobre a adolescência. Bom, se vocês têm uma criança em casa, provavelmente ele vai se tornar um adolescente e na adolescência tem a explosão hormonal e com isso uma série de mudanças corporais aonde a gente precisa regular essa emoção que é o nojo. E um outro aspecto do nojo que é bem interessante e bem importante é em relação ao nojo das pessoas. Então, o nojo, ele não é somente dos alimentos e das coisas fedidas e nojentas, né? Então, lá no Divertidamente tinha a Nojinho, que era verde porque ela não gostava de brócolis. Mas o nojo também pode ser relacionado a pessoas ou grupos. Então, é aquele famoso ranço. Então, o ranço, que é popularmente falado por aí, ele é uma espécie de nojo, sim. Então venham com a gente nesse capítulo, onde a gente vai abordar todos esses temas detalhadamente. Assim como todas as outras emoções que nós vimos até aqui, o nojo também serve para a nossa sobrevivência. Então, o nosso organismo ele é sensível a uma série de micro-organismos e bactérias que podem nos contaminar, nos levar a algum quadro de doença e pode nos levar também à morte. Então, o nojo ele tem essa função primordial de nos proteger contra contaminações. Essa é uma função bem básica do nojo e também a gente pode pensar no nojo naquela função social. Então, como que funciona isso? O nojo diante das pessoas, aquele ranço, ele também pode acontecer de uma forma saudável, porque ele identifica no outro algo que eu não concordo. Então, a partir do momento que eu vejo uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem pensamentos, atitudes e comportamentos que eu não concordo e que eu não me identifico, eu me afasto. Então isso é super adequado para o relacionamento social. A gente não precisa estar bem com todos, né? Tem grupos que realmente a gente não se identifica. Então isso é super importante para esse processo de identidade e de socialização. Quanto à fisiologia do nojo no nosso organismo, ele é ativado principalmente pelos nossos sentidos, pela visão, pelo olfato, né? Então quando a gente sente um cheiro ruim, vê algo que tem uma aparência ruim, a gente tem essa sensação física de desconforto, que gera um afastamento e pode também gerar náuseas, vômitos, né, dependendo do nível desse desconforto. E em relação a essa repulsa, em relação a pessoas, a tendência é mesmo de se afastar, de não olhar, né? Então, assim como tem aquele ditado, nossa, não aguento nem olhar para a cara daquela pessoa. É mais ou menos isso mesmo. É uma tendência de não estar próximo. Então, quando que o nojo começa a aparecer na nossa vida de uma forma um pouco mais complicada? Então, eu vou trazer aqui 3 pontos para a gente refletir em relação a essa emoção. Então, o primeiro ponto é em relação ao nosso recém-nascido. Então, o bebê, quando nasce, é muito comum a gente ter aquele excesso de cuidados em relação à contaminação. Então, a gente restringe visitas, né? Não deixa dar beijo no rosto, pede para lavar bem as mãos, se tiver com algum sintoma de gripe, alguma coisa, não vem visitar, até aí ok. Mas vocês já perceberam que é muito fácil a gente cair naquele ponto assim do exagero? É só a gente comparar o primeiro com o segundo filho. Então, eu lá em casa, na minha primeira filha, eu fiz uma bancada para o trocador, que era envolvido com um plástico que eu limpava com álcool todos os dias. Tinha também uma barreira de proteção para ela não cair, um kit higiene com água morna, algodão e vários produtos ali para que a limpeza seja realmente feita da melhor forma possível.
Ok, correu tudo bem, né? Depois de um tempo eu já não dava conta de todos esses processos e já ia com o lencinho umedecido mesmo. Já na segunda filha, não precisou de trocador, né? O trocador podia ser a cama, o sofá ou qualquer outro lugar ali que ela permanecesse paradinha. Bastava ter um paninho embaixo, um lencinho e estava tudo certo. Ela estava limpa do mesmo jeito, consegui controlar as assaduras e tudo mais. Ou seja, a nossa exigência, a nossa ansiedade muitas vezes faz esse nojo aumentar. E essa rotina de cuidados aí pode ser um pouco exagerada às vezes. Então esse é um ponto para refletir. Outra questão é justamente em relação ao Covid. O coronavírus, ele veio na nossa vida de uma maneira muito abrupta e as primeiras orientações que a gente teve foi: mantenham-se higienizados e limpos, passem álcool, não cheguem próximos das pessoas. Então essas orientações, elas foram muito importantes para nós, mas a gente sabe que muitas pessoas foram para o nível do exagero. Ah, mas como assim? Em relação à higienização mesmo, em você olhar um objeto, uma roupa que você chegou da rua, alguém que passou por perto de você e já ficar imaginando que aquela pessoa estava toda contaminada e era um risco para você. Então a gente usou, né, foi ativado muito nessa emoção aí do nojo nesse período de pandemia aí do coronavírus. Então hoje e daqui para diante, onde as informações e os estudos vão sendo cada vez mais apresentados diante de nós, a gente precisa sim se informar diante do que é real, do que realmente contamina ou não, qual é o nosso risco para que a gente possa adequar essa emoção. Um outro ponto importante é a gente falar sobre o desfraude, que é essa fase aí da vida da criança, onde ela vai ter um contato mais próximo com o cocô, que é aquilo que tem de mais nojento no corpinho dela. Porém, faz parte do corpo dela. Então a gente precisa estimular essa intimidade, que ela se sinta livre para realmente iniciar esse processo. Porém, se a criança é estimulada a olhar o cocô ou esse processo, né, de ir no banheiro como algo nojento, eca, fedido, ui, ela vai ter uma tendência a reter, né? Então aí leva a alguns quadros até um pouco mais complicados de retenção intestinal. Outra questão também é que a gente pode estimular a criança a se limpar, a se organizar, né, dentro dessa rotina. Então ela tem que sim ser exposta e estimulada ao cocô como algo natural, que ela precisa limpar, que ela precisa se organizar, que ela precisa perceber dentro do seu próprio corpinho. Nesse processo, muitas vezes é orientado colocar a criança em brincadeiras que envolvam muita sujeira, que envolvam sensações mesmo, com barro, tinta, né? Se sujar mesmo para romper aí esses limites de controle sobre a limpeza. Bom, essas reflexões que eu trouxe aqui são algo de muito comum aí na nossa rotina e que vale a pena apenas uma reflexão a mais para que a gente não chegue nesse exagero. Porém, existem patologias relacionadas ao nojo e uma delas é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, quando ele está relacionado a contaminações. Então, o toque de contaminação. O que é isso? É um quadro patológico onde a pessoa tem pensamentos intrusivos relacionados à contaminação. Então, ela pensa que se ela encostar na maçaneta da porta, ela pode se contaminar. Então, ela tem uma frequência de lavar as mãos muito maior do que a gente imagina. Ela tem uma frequência de limpar a casa, de limpar os ambientes também muito maior. Ela impede visitas, ela não socializa, ela não vai em todos os lugares. Então, quando essas rotinas de checar se está tudo limpo, se está tudo certo, vão nesse nível que atrapalham a vida social, né, a saúde e tudo mais, aí sim a gente considera uma patologia. Esses casos também estão relacionados ao nojo, a um nojo muito desregulado e que necessita de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. Então, ainda sobre o toque, imagina se ter essa rotina de limpar a casa, lavar a mão, limpar todos os cômodos e as maçanetas já é exaustiva. Imagina como é que está o pensamento dessa pessoa que o tempo todo está se protegendo, porque imagina que algo muito ruim vai acontecer
se ela for contaminada por algo que está nessas superfícies. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, porque tem sim aquelas pessoas que são super organizadas e metódicas e nem por isso elas têm toque, porque a vida delas funciona de uma forma adequada, elas não têm nenhum prejuízo social, no trabalho, na família, na casa. Já no toque, a gente vê muitos prejuízos em várias áreas da vida, por isso que é preciso uma avaliação especializada. Vamos agora falar sobre um detalhe bem interessante relacionado ao nojo, mas que pode ser bem complicado e bem complexo aí na sua casa, principalmente na mesa, na hora das refeições. Então, quem aí já não comprou uma briga para a criança comer um alimento que está no prato? Então, isso pode ser muito difícil, é uma causa de estresse em muitas famílias que a gente recebe muito no consultório, a seletividade alimentar. Então vamos lá, quando que isso é complicado, né? Para os pais é sempre complicado, porque a gente quer mesmo que eles comam, se alimentem, né? Então muitas vezes tem a pressa, os horários, vai, come tudo, e a gente acaba se mergulhando, se misturando aí nesse problema relacionado à seletividade. Mas é importante que a gente consiga avaliar o quanto que essa criança precisa comer e o que ela realmente quer. Então, tem a diferença, né, da preferência para a seletividade. Quando chega a fase dos 2 aos 5 anos, a gente sabe que a criança ela já tem uma necessidade de alimento bem menor, porque ela entra numa fase mais estável do desenvolvimento e do crescimento. Então, ela tem menos fome e ela passa a não aceitar todos os alimentos que são ofertados. Então, aí é que entram as preferências e a seletividade. Então, as preferências, elas vão ser realizadas de acordo com a textura, com a cor, com o sabor, e ela vai escolhendo ali o que ela realmente quer até que ela mate a fome dela. Porém, a seletividade é um pouquinho mais complicado, porque daí a criança impõe várias e várias condições para evitar aquele tipo de alimento. Então, aí a gente já começa a ver o nojo de uma forma mais desregulada, porque ele está fazendo com que ela se afaste cada vez mais e começa a realmente acreditar que aquele alimento pode ser perigoso ou ruim para ela de alguma maneira. Então, a estratégia que a gente usa, e vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, é o enfrentamento, a exposição e a experimentação. Então, é um tema que exige muita, muita paciência dos pais, perseverança mesmo, né? Que eles não desistam diante dessas dificuldades, que eu sei que estressam muito, mas que é necessário que os adultos aí da casa façam essa exposição de tipos de alimentos diferentes, saudáveis, justamente porque essa criança precisa sim comer comida saudável. Agora vamos voltar um pouquinho para aquele tema do nojo relacionado às pessoas. Então, quando que ele se torna patológico, disfuncional, prejudicial para a nossa vida e para a vida social? Quando esse nojo se transforma em preconceito, xenofobia, bullying. Todas essas são formas de um nojo muito desregulado relacionado a uma repulsa a certos grupos de pessoas. Então, o que a gente vê? Né? A gente vê que esse processo de se diferenciar, ele acontece ao longo da vida. Na adolescência é uma fase assim especial, onde essa busca por identidade acontece, onde eles mesmos conseguem ir atrás, né, gostei desse grupo, vou até mudar de grupo, não estou mais concordando com essas ideias, eu vou para aquele lado. Mas na infância, os pequenininhos, eles não têm tanto esse filtro de aquela pessoa é boa para mim ou não. Elas são crianças, elas querem brincar com outras crianças, elas não têm esse olhar de diferenciação. Então, muitas vezes esse olhar vem da própria família. Então, uma família que às vezes exclui, não vou naquele lugar porque aquele lugar tem essas pessoas. Não frequente, não brinque com aquelas crianças porque aquelas crianças são assim. Então, é preciso aí rever alguns valores para que as famílias não plantem mesmo esse preconceito e prejudiquem a vida social e social não só do seu filho, né, mas de toda a nossa sociedade, porque o preconceito realmente é algo que precisa acabar. Um exemplo dessa inocência aí da criança ao se envolver com as pessoas é aquele filme O Menino do Pijama Listrado, que também é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, onde duas famílias têm ali os filhos.
Um deles é filho de um capitão do exército nazista e o outro é filho de uma família judia que está num campo de concentração. Então essas crianças, elas estabelecem um laço de amizade e passam a conviver e a brincar juntas, né? Aí se desenrola todo o filme, que eu não vou dar spoiler aqui, vale a pena assistir, mas que trata muito bem dessa inocência infantil diante do preconceito. A gente também gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre o preconceito e a saúde mental. Então a gente vê isso ainda acontecendo com os adultos. Quando eles se referem a alguém que fazem um tratamento psiquiátrico, psicológico ou sofre de alguma condição específica. Então, isso já é uma luta aí que há algum tempo a gente vem batalhando para quebrar esse estereótipo aí de que existe algum problema nisso. Mas as crianças, elas não são bem informadas, elas têm uma quantidade de informação muito restrita e acabam criando suas próprias conclusões. Então eu ouvi no consultório esses dias de uma criança assim, na minha sala tem um menininho que ele tem 3 anos, quer dizer, ele tem 8, né, mas a cabeça dele é de 3, porque ele tem problema na cabeça. Outra fala assim, eu tenho uma amiguinha na minha sala, mas ela não brinca, ela só grita, eu não sei o que ela tem. E aí, será que é autismo? Isso, acho que é isso, mas você sabe o que é? Não, não sei. Então a gente sabe que as escolas vêm trabalhando com esse processo de inclusão e de realmente apresentar para as crianças como que essas crianças funcionam, mas a gente dentro de casa, a gente também tem que cuidar muito com essas palavras, com esses estereótipos, com esses rótulos que a gente acaba criando, né? Então uma criança especial, muitas vezes ela tem um comportamento agressivo, mas isso não significa que ela não consegue brincar. Então você conseguir fazer a tua criança ter habilidades de se aproximar e verificar o que né, o outro consegue brincar com ela, é muito importante, a gente precisa disso. E as crianças, elas vão fazer isso muito facilmente, se elas forem estimuladas, se elas forem expostas. Então esse é um tema bem importante, que a gente vai retomar num outro momento aqui na nossa série, mas que tem a ver com o nojo, porque se eu falo para minha criança, não, vem aqui, aquele menino é esquisito. O que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o nojo, né? Se afaste, perigo. E se eu exponho, aproximo, vai, pode ir, conversa, brinca, de que jeito que eu vou brincar? A gente está facilitando essa interação. E a ausência do nojo, ela pode acontecer? Sim, ela pode. Né? Então a criança, ela pode desenvolver um certo comodismo quando ela tem aqueles pais permissivos e super protetores que acabam fazendo tudo por elas. Então, por exemplo, a gente como pai e mãe é que vai ensinar a criança a escovar os dentes, a se limpar, a tomar banho. E a gente sabe que eles não têm total capacidade de fazer isso direitinho. Inclusive, eu acho que os dentistas orientam que a escovação deve ser supervisionada e repetida pelos pais, eu acho que até uns 7 anos, mais ou menos. Então, eles não têm condições de se escovar o dente perfeitamente, de se limpar perfeitamente. Mas a gente pode estimular para que eles pensem que conseguem, porque eles têm sim que tentar. E isso também tem a ver, às vezes, com a pressa e a disponibilidade do pai, da mãe ou do cuidador que está ali. Então, se a hora do almoço é aquele horário de correria, onde não pode se atrasar, o que vai ser a tendência? De dar na boca da criança. E não fazer com que ela vá lá e no tempo dela ponha na boca, se suje, derrube no chão. Então a gente precisa prestar atenção nesses processos, porque eles podem empurrar de uma forma prejudicial essa aquisição aí da autonomia. E a autonomia é necessária para que a gente tenha esse sentimento do nojo regulado, porque ela vai favorecer uma autopercepção corporal. Então, se sempre me limparam ou me avisaram quando eu tinha que me limpar, eu não preciso perceber nada, eu vou ficar aqui só esperando. Então, essa percepção ela acaba sendo prejudicada. E por que é importante a criança se perceber?
Porque essa criança vai crescer, vai se tornar adolescente e nem sempre vai ter alguém ali cuidando dela para ver se ela tá limpinha, se ela tá fedida, se ela tá cheirosa. Então a criança, ela a partir ali dos 8 anos, mais ou menos, ela já pode até começar a ter um cheirinho nas axilas. E se ela não perceber que esse cheirinho pode estar incômodo, ela vai acabar sendo excluída, porque vai gerar o nojo das outras pessoas. É como se a gente pensasse lá no Cascão, da Turma da Mônica. Se hoje o Cascão fosse real, ele não faria parte da Turma da Mônica. Acho que ele nem teria turma, porque ninguém conseguiria se aproximar de uma pessoa que nunca tomou banho e que nunca troca de roupa. Então isso é algo que incomoda, que gera esse afastamento, porque é uma reação natural do nojo, como a gente já falou até aqui. A percepção do próprio corpo, ela é importante, né, ao longo da infância, nesse processo de autonomia, e aí a gente chega de novo na adolescência, onde a percepção do próprio corpo tem a ver não só com a higiene, mas também com a sexualidade. Então, o adolescente vai começar a ter impulsos e necessidades corporais que vão o levar a algum tipo de aproximação e interesse sexual. E a gente sabe que o ato sexual em si, ele envolve fluidos corporais, sêmen, suor, e isso atenua o nojo, porque evolutivamente o sexo precisa acontecer para que a gente reproduza. Então o nojo não precisa estar presente ali. Então, para que isso aconteça de uma forma natural, o adolescente precisa estar íntimo do próprio corpo, precisa aceitar quem ele é, como ele é, que cheiro ele tem, como que ele fica bem, como é que ele gosta de se sentir bem com o próprio corpo, para aí sim se relacionar com o parceiro ou parceira de uma forma adequada e saudável. E aí a gente chega nessa discussão de como então lidar com o nojo, quais são as estratégias que a gente vai sugerir. Bom, basicamente é o enfrentamento e a exposição. Então, considerando que o nojo é essa emoção que vai nos fazer nos afastar, a gente precisa quebrar esse afastamento e nos aproximar daquilo que a gente quer que aconteça. Então, claro, vamos permanecer aí considerando o nojo saudável diante de contaminações, né, diante de pessoas que a gente não tem uma empatia natural, né, mas muitas situações a gente vai poder lidar e ajudar a criança a lidar com o nojo. Então, quando a gente está falando da questão social, o que a gente orienta é a estimulação, a convivência com diferentes grupos. Então, a gente sabe que na infância, dependendo da família, a criança estuda na mesma escola a vida toda e convive com o mesmo grupo ali do primário até o ensino médio. Isso é ótimo, né, para a construção de laços, mas também acho que dá para pensar em expor a grupos diferentes, atividades diferentes. Então, desde a escolha da escola até as atividades e os lugares que a criança vai frequentar, os pais é que vão fazer essas escolhas por eles. E quando houver essa situação de preconceito ou de estranhamento em relação à saúde mental ou qualquer tipo de diferença racial, cultural, a gente tem que ajudar a criança a superar essa diferença para que não se torne preconceito. E na alimentação, que é um tema difícil, né, e bastante delicado, então a gente orienta a aproximação e experimentação. Então sempre de uma forma gradual. Nem sempre você já vai começar, por exemplo, eu vou trocar o brócolis por uma abobrinha. Pode ser que, né, não vai ser muito vantajoso para a criança, porque vai ter aquele gosto melequento igual. Então, você pode, por exemplo, fazer uma troca do brócolis por um bolinho de abobrinha com queijo, né? Algo que ele goste. De preferência, começar das mudanças assim dos alimentos líquidos para os sólidos, né, de pouco em pouco, fazendo a experimentação. E nisso é uma coisa que a família toda pode entrar junto. Então, por exemplo, vai no supermercado e todo mundo ajuda a escolher um item que ninguém experimentou. Né? Vai no restaurante, vai escolher lá uma comida, eu vou escolher esse prato diferente porque eu quero experimentar. E quando você experimenta, você tem duas opções, ou você vai adorar ou você vai se arrepender, devia ter pego aquele que eu gostava. Mas tudo bem, é assim mesmo, faz parte, né? Então, a gente ajudar a criança e se colocar também nesse papel de experimentador é bastante benéfico nesse processo.
Bom, então a gente trouxe aqui vários aspectos relacionados ao nojo. Espero que tenhamos te feito pensar de uma forma mais ampla sobre essa emoção que está presente nas nossas vidas todos os dias e que a gente pode ajudar nossas crianças a lidar melhor com elas. Uma dica bem importante que eles adoram é o slime. Então, o slime é um ótimo instrumento para trabalhar o nojo, porque para fazer o slime você vai mexer com corante, com cola, você vai passar por uma textura totalmente melequenta para depois ele adquirir aquela textura realmente que eles gostam, né? Fofinha, que estica. Então o slime é uma ótima sugestão. Qualquer tipo de brincadeira com massinha, barro, sujeiras no geral, então a família precisa sim colocar aí um limite para necessidade de limpeza e de organização do ambiente. Porque casa que tem criança, né, gente, não vai ficar naquele padrão de organização. Então a gente precisa, e as crianças precisam, né, daquela famosa vitamina S, que é a sujeira. Então a gente expor elas pode ser até bom para a imunidade, né? Alguns médicos dizem por aí. Então vale a pena de a gente expor, verificar quais são os nossos padrões e as nossas exigências para que a gente consiga ajudar a criança nesse processo. Muito obrigada por estarem assistindo até aqui e nos vemos no próximo capítulo.